Boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer ao Vinícius pelo convite e também a vocês de estarem aqui sábado de sol. Eu vou falar um pouquinho da importância da pesquisa com os usuários, que eu acho que é um tema que a gente fala e exercita pouco no Brasil. Né? Falando de UX, esse U ainda precisa evoluir bastante. Vou falar rapidinho quem sou eu. Pode passar. Eu sou formada em jornalismo pela UFRJ e, meio por acaso, comecei a trabalhar, comecei a estagiar, sempre em jornalismo ligado à internet, e aí descobri arquitetura de informação, me apaixonei, descobri a pesquisa com os usuários, me apaixonei mais ainda, e aí o resultado é que eu estou há 12 anos trabalhando com isso. Eu já trabalhei muitos anos na Globo.com, trabalhei fora do Brasil e hoje em dia eu sou diretora de experiência do usuário no escritório da Hilde aqui no Rio. Eu vou falar um pouquinho sobre a Hilde, não só porque eu estou trabalhando lá agora, mas porque de todos os lugares que eu já trabalhei é o lugar que a gente dá mais importância à pesquisa com os usuários, é o lugar onde a pesquisa com os usuários tem um papel muito estratégico no que a gente faz, e é muito importante para os resultados que a gente atinge. Então, a Hilde, ela nasceu no Brooklyn em 1999, até hoje é o principal escritório que a gente tem. Lá tem 450 pessoas, mas a gente também está aqui no Rio, né, a gente tem um escritório aqui no Rio, mais ou menos 2 anos de operação, que já tem quase 40 pessoas. A gente tem uma célula de tecnologia em Brasília, a gente tem escritório também em Londres, São Francisco, Los Angeles, Portland e agora o mais novo em Washington. São mais ou menos 550 pessoas, a gente faz muitos trabalhos para outros escritórios, isso é muito legal. Tem gente dos escritórios, dos outros escritórios trabalhando aqui, a gente vai para lá, assim, tem um intercâmbio muito, muito bacana, muito rico. E são alguns cases que a gente tem, assim, que a gente sempre fala. Tem o HBO Go, que foi um aplicativo que a gente fez para a HBO no ano passado, ganhou vários prêmios. Pode passar. Tem o Itaú, que a gente foi o primeiro projeto na Rio de Brasil. Na verdade, o Itaú foi o cliente que criou a Rio de Brasil. A gente sempre cria um escritório em função de um grande cliente. O Itaú foi a nossa primeira conta aqui. A gente fez toda a estratégia digital para o Itaú. A área não logada, a área aberta já está no ar, a área logada ainda não está, porque a gente projetou. Mas a gente já está muito feliz com o resultado. A gente fez um aplicativo para Vale, de relação com investidores, que a gente fez ponta a ponta, a gente fez desde a concepção até o desenvolvimento. A gente fez o redesenho do site da Veja São Paulo. E, mais recentemente, a gente fez um trabalho para a Livraria Cultura para o lançamento do Kobo, que superou todas as expectativas deles. Para vocês terem uma ideia, essa página era para ficar como a home deles por uma semana e já está há 2 meses. E, assim, o que a gente fala para os nossos clientes é isso, que a gente ajuda a transformar os negócios deles, né? E a gente faz isso, eu tenho plena convicção que a gente consegue fazer isso. Pode passar. Porque a gente entende e a gente vai fundo na pesquisa com os usuários. Eu tenho 100% convencida disso, que sem a pesquisa que a gente faz, sem o nosso trabalho de estratégia, a gente não conseguiria ser tão bem-sucedido e ter os cases de sucesso e ficar tão feliz com o resultado do nosso trabalho. Deixa eu passar. Então, pode passar. Por que, né, que a gente faz pesquisa com o usuário? Tem algumas razões, né? Isso é uma frase do Don Norman, no The Design of Everyday Things. Não sei se vocês ainda não leram, acho que aconselho muito a leitura. Que ele fala basicamente o seguinte, que a gente tende a projetar a nossa racionalidade, as nossas crenças, na racionalidade na crença dos outros. Então, a gente tem, em outras palavras, a gente tem que deixar o que a gente acha bom é bom para os outros. Isso é uma tendência natural do ser humano, né? Então, a gente precisa fazer pesquisa para compreender as outras pessoas, basicamente, para entender o que elas estão vivendo, para entender os problemas que elas têm. Deixa eu passar. Para entender quais são as expectativas delas, quais são as necessidades.
e para descobrir oportunidades também de serviços e produtos que não existem ainda, mas que podem estar no futuro atendendo uma determinada necessidade. Também para priorizar os problemas que a gente encontra. Quando a gente faz pesquisa com os usuários, geralmente a gente consegue mapear que as pessoas têm vários problemas de ordens diferentes, de tamanho diferente, gravidade diferente. Quando a gente vai fazer pesquisa com os usuários, a gente entende o que é mais importante, o que a gente precisa atacar primeiro, o que é crítico, o que é pouco importante. E, em última instância, para criar empatia entre os usuários e entre quem está projetando o produto. Isso é muito importante. Assim, não adianta só você estar fazendo uma pesquisa ou você ir assistir uma sessão de pesquisa com o coração fechado e achando assim, esses caras são... Imagina, eu sou muito mais esperto que eles não entendem, ou eles são muito piores que eu, ou, enfim, não gosto muito bem dessas pessoas e tal. Na verdade, quando você se envolve na pesquisa, você cria empatia. Como vocês estão criando aqui, enfim, conversando uns com os outros. E eu costumo dizer, e eu digo isso para a nossa equipe lá, que empatia é quase amor, né? Que quando você tem empatia para quem você está desenhando, você desenha com muito mais empenho e paixão, e defende as suas ideias, e lembra das pessoas com quem você conversou. Quando a gente faz pesquisa lá na Hilde, a gente fala, não, mas você não... A gente, geralmente, vira e mexe, a gente tem discussões assim, não, mas olha só, a Virgínia, que a gente conversou ontem, ia detestar isso, não sei o quê, não, ela não entender, tal. A gente fica mesmo com a memória dessas pessoas na cabeça, e o que elas falaram, a gente leva muito, muito a sério. Então, outra coisa que a gente ganha fazendo pesquisa com os usuários é que a gente possibilita que o time que está desenhando o produto ou o serviço tenha uma visão comum do que precisa ser feito, né? Dos problemas, das soluções. A gente para de ter aqueles achismos. Não, mas eu acho que não sei o que lá. E o outro, não, mas eu acho que não sei o que, mas a minha mãe, mas o meu pai, não sei o que. Isso acaba, porque a gente vai a campo e valida as coisas, e pergunta, e testa, né? Para entender o que as pessoas, para quem a gente está projetando e quem importam, realmente acham do que a gente está projetando. Então, quando que a gente deve fazer pesquisa com os usuários? A resposta é sempre. A resposta é que a pesquisa com os usuários ela pode ser útil em qualquer estágio do processo de design. Desde o começo, quando você ainda não tem uma ideia muito bem do que você precisa desenhar. Deixa eu passar. Então, no começo, geralmente, a gente lança a mão de métodos que a gente chama de generativos, que vão gerar ideias e conceitos para a gente. Então, antes de começar, a gente faz isso antes de começar, quando a gente precisa entender o ecossistema que a gente está trabalhando e que a gente vai explorar. Então, esse é um exemplo de que a gente chama de Listening Lab lá na Hilde, que na verdade, é uma mistura de várias técnicas. Geralmente, a gente vai na casa das pessoas ou no trabalho delas, num ambiente que é natural para elas, e a gente faz entrevista, às vezes a gente testa rapidamente um protótipo, às vezes a gente faz umas dinâmicas de priorização para entender como elas pensam e tal. É uma mistura de várias técnicas. O que a gente chama também de Customer Intercept, que é você ir, quando o seu cliente, para quem você está trabalhando, tem uma loja física, ou um espaço de contato físico, ou uma agência bancária, por exemplo, mas um espaço de contato físico com o cliente, a gente vai até lá e a gente fala com alguns clientes, às vezes a gente fala com os vendedores, os gerentes, para entender o que as pessoas estão indo fazer lá, do que elas estão reclamando, que tipo de dificuldade elas estão tendo, para que a gente possa tentar resolver isso nos canais digitais, né? A gente faz também lançamento de métodos generativos quando a gente está no meio já do processo, a gente precisa explorar melhor questões que a gente descobriu durante o processo de design. Esse é um exemplo de um card sorting aberto. Um projeto que a gente estava fazendo lá na Hilde, a gente tinha algumas dúvidas sobre a organização do conteúdo, e a gente fez um card sorting e chamou os usuários. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é um card sorting aberto. Na verdade, é uma dinâmica onde a gente tem várias cartinhas que representam o conteúdo que está no site,
conteúdo e alguns serviços, e a gente pede para as pessoas organizarem esse conteúdo da forma que seja natural para elas. Não tem certo nem errado. Organizar em grupos, nomear os grupos. A gente vê essa organização, entende por que elas estão fazendo a organização, entende qual é o vocabulário delas, os termos que elas estão usando. E isso é muito útil na hora que a gente vai desenhar arquiteturas de informação. Então, aqui são alguns exemplos de métodos generativos, os Listening Labs, o Customer Intercepts e o Card Sorting aberto, eu já falei. As entrevistas, que também são quando a gente vai no ambiente do usuário para perguntar, para entender alguns hábitos deles. Grupos de foco, a gente reúne algumas pessoas que são representantes do público que a gente quer atingir numa sala e gera algumas discussões. E, enfim, observa, né, como é que conduz a discussão e observa como é que é a opinião das pessoas, as razões que elas têm para terem aquelas opiniões. O shadowing, que é o que, na verdade, é um nome engraçado, mas é quando a gente fica um pouco seguindo o usuário e entendendo como é que ele está agindo. A gente faz isso muito quando a gente está desenhando uma intranet, por exemplo. Aí a gente seleciona algumas pessoas, aí a gente passa o dia no trabalho e vai acompanhando o dia a dia dessas pessoas, para entender as atividades que elas fazem, para entender que dificuldades elas têm, para entender como que a gente pode melhorar a vida dessas pessoas. O Wizard of Oz, que é, na verdade, protótipo de papel, que a gente faz um protótipo muito rústico, e tem uma pessoa que finge que é o computador, né? Tem um moderador, tem o usuário que vai fazer algumas tarefas, e tem a pessoa que vai simular as interações, né? Se eu clicar aqui, o que acontece? Aí vem essa pessoa que é o computador e mostra uma outra tela e tal, para simular uma navegação. Isso é baratíssimo de fazer, é um esforço muito pequeno, mas às vezes gera resultados muito interessantes para modelo de interação, para nomenclatura. Sessões de cocriação, quando a gente traz os usuários para junto dos designers e faz sessões conjuntas para ter ideias. Isso é bem, bem solto mesmo, um brainstorm, uma coisa bem informal. E os diary studies, que a gente dá um diário. Hoje em dia a gente dá uma câmera, é o mais comum, para a própria pessoa registrar como é que é o dia a dia dela, quando a gente quer entender isso. E aí, no final, a gente tem esses registros em vídeo, ou em áudio, ou em foto, e entende o que as atividades que as pessoas fizeram, tal, durante o dia. A gente tem também os métodos de avaliação, né, quando a gente já está num estágio mais avançado do design. E a gente precisa avaliar o que a gente está projetando, né? A gente está numa solução, enfim, já fez a pesquisa generativa, já tem umas ideias, já tem alguns conceitos, e a gente já gerou algum design, algum protótipo, mas a gente precisa refinar, a gente precisa aparar as arestas e ter certeza que a gente está no caminho certo. Então, o teste de usabilidade, que, enfim, vocês já devem ter ouvido falar, que é quando a gente pega os usuários que são representantes do público que a gente quer atingir e, basicamente, dá algumas tarefas para eles, pedem para eles navegarem no site ou no protótipo, para entender as dificuldades que eles têm, para entender se eles gostam, se não gostam. Tem um outro que a gente faz que também bastante lá na Hilde, que é o Tree Testing, que é uma ferramenta online. A gente testa modelos de navegação. A gente formula algumas tarefas, pede para o usuário encontrar determinados conteúdos numa estrutura e aí depois vê qual é o caminho, consegue analisar qual o caminho que eles fizeram, se foi fácil, se foi difícil encontrar, o tempo que eles gastaram para testar os modelos de navegação. Questionários online, card sorting fechado, que é quando a gente, em vez de pedir para os usuários formarem os grupos e darem nome aos grupos, a gente tem os nomes dos grupos já pré-estabelecidos e a gente pede para eles organizarem o conteúdo, as cartinhas, nesses determinados grupos, para entender se os grupos, se as categorias que a gente está criando na arquitetura de informação fazem sentido. A gente tem testes com protótipos, a gente tem testes AB, que isso, quando o site já está no ar, às vezes a gente quer testar 2 soluções de interface. Para e-commerce a gente usa muito isso,
né? A gente quer ver se um botão de um jeito ou de outro vai vender mais. Às vezes isso é crítico. Às vezes isso vai ter vai fazer, no final das contas, vai fazer uma diferença muito grande para o cliente. E aí a gente testa, a gente faz 2 layouts diferentes, implementa randomicamente, esses layouts são servidos para os usuários, então mais ou menos o mesmo número de pessoas vai olhar um e olhar outro, e a gente vê qual que foi mais eficiente, daqueles 2 layouts, ou 3, ou 4, ou, enfim, ou o número que a gente quiser testar, qual deles converteu mais. Testes de usabilidade remotos, né, que é quando você tem alguns softwares que são para isso, você faz um roteiro de tarefas e pede para os usuários realizarem, e você não tem um moderador com eles o tempo todo, mas o software vai gravar a navegação deles. E aí depois isso vai ser analisado e a gente vai entender qual foi o comportamento, quais foram as dificuldades. Isso é muito útil quando você quer fazer uma pesquisa com muitos usuários, ou então quando você eles estão em geografias diferentes, e você não pode fazer um teste em vários lugares ao mesmo tempo. E dinâmica de priorização, que a gente usa muito, bastante. Assim, a gente geralmente elenca funcionalidades que às vezes que a gente já ouviu das necessidades dos usuários, ou funcionalidades que o cliente quer implementar, por exemplo, e a gente vai e pergunta para os usuários, dessas 10 funcionalidades aqui, o que é mais importante para você? E eles, geralmente, eles têm uma quantia em dinheiro ou qualquer outra tipo de representar quantidade, e eles têm que distribuir esses pontos ou esse dinheiro entre essas funcionalidades. Aí a gente ganha um senso do que é importante para eles realmente. Bom, onde que a gente faz essas pesquisas? É muito importante, o contexto é muito importante nesses casos, né? A gente tenta reproduzir o máximo o contexto de uso. Não é à toa que a gente gosta de, quando a gente está fazendo pesquisa, ir na casa das pessoas, ou ir no trabalho delas, porque a gente entende melhor qual é o contexto de uso natural delas. Quando elas estão no laboratório, já tem uma alteração, né? Elas não estão em casa, elas não estão usando o próprio computador, elas podem se sentir testadas, isso é muito comum. Assim, as pessoas, quando a gente vai fazer teste e a gente está recrutando, elas perguntam, mas eu tenho que preparar alguma coisa sobre o que é a pesquisa, eu tenho que ler, não sei o quê. Primeiro, as pessoas querem ser úteis e ninguém quer passar por burro, né? Então elas querem estar preparadas para a pesquisa, mas isso é justamente o oposto que a gente quer. A gente quer que elas venham sem saberem do que vai acontecer, para que elas tenham uma reação mais natural possível. Então, quando a gente consegue ir na casa das pessoas é ótimo, mas, por exemplo, quando a gente está fazendo teste de usabilidade, geralmente a gente tem pouco tempo e a gente quer testar, quer ter certeza de que todos os testes foram realizados com um computador semelhante, em condições semelhantes, para a gente conseguir mapear as dificuldades de uma forma homogênea, a gente traz as pessoas para o nosso escritório, ou se for em outra cidade, enfim, para uma sala específica para fazer teste. Mas alguns cuidados a gente tem, por exemplo, aquele público que a gente está chamando usa esse tipo de computador. Então, a gente vai tentar conseguir um computador que é daquele tipo, ou um mouse. A gente teve recentemente um problema com um teclado, que era um pouquinho diferente do que as pessoas estavam acostumadas a usar. Aí a gente percebeu que tinha uma dificuldade com o teclado. E a gente, no meio do teste, enfim, depois da primeira e segunda sessão, a gente conseguiu trocar o teclado e aí viu que a dificuldade acabou. E o como? E aí eu separei o que eu fiz. Separei aqui umas etapas básicas que envolvem qualquer tipo de pesquisa com o usuário. Então, a primeira etapa é a definição dos objetivos da pesquisa, né? O que eu quero descobrir com essa pesquisa? A pesquisa, ela parte sempre de um problema ou alguma coisa que você quer descobrir, um não conhecimento. Eu não sei como é que os meus usuários estão se comportando, eu não sei o que eles acham do meu produto ou do meu serviço. Então, vamos descobrir. Então, a primeira coisa é definir o que você quer descobrir com essa pesquisa, porque isso vai influenciar no método que você vai usar. Como vocês já viram aqui, tem um monte de métodos que podem ser usados com resultados e finalidades diferentes. O segundo passo é encontrar as pessoas certas para fazer a pesquisa, né? E aqui eu vou fazer um disclaimer, que é o seguinte: eu estou falando de pesquisa qualitativa, eu não estou falando de pesquisa quantitativa aqui.
A gente sempre tenta pegar pessoas que fazem parte do público-alvo para quem a gente está projetando. Mas isso, de forma alguma, tem uma relevância estatística. Porque a gente vai pegar 8, 10 pessoas, às vezes, de um público de milhões, 100 mil. Isso não tem uma relevância estatística. O que a gente está procurando aqui são padrões de comportamento, dificuldades, problemas, expectativas, que a gente acha que podem ser que podem extrapolar e atender ou representar vários usuários. Então, tem até essa questão aqui do quantos usuários a gente faz pesquisa, né? O Jacob Nielsen, que é o cara que é o papa da usabilidade, que é polêmico, mas é um cara que tem muita experiência, ele fez vários estudos e ele diz que de um mesmo grupo de usuários, um grupo de usuários com características semelhantes, essa é a curva de benefício que você tem. Esse aqui é o número de usuários que você está testando e esse aqui é o número de problemas que você encontra quando você está testando, fazendo um teste de usabilidade, por exemplo. Então, ele diz que se você tiver 6, 8 pessoas no mesmo grupo de usuários, entre 6 e 8, você já está pegando mais de 90% dos problemas. E que aí, se você começa a aumentar esse grupo, você vê que isso vai estabilizando, porque os problemas vão se repetindo, né? Quando vocês podem ver aqui, daqui para cá, você tem uma curva você tem uma linha muito mais íngreme do que aqui. Então, esse é o disclaimer que eu já fiz. O terceiro passo é fazer um roteiro, se preparar para a pesquisa, né? Você não vai chegar na hora da pesquisa e vai perguntar coisas que você lembrar na hora. Você vai se preparar para isso. Você vai escrever as perguntas, vai priorizar as perguntas. Geralmente você não vai conseguir perguntar tudo que você quer, porque as pessoas têm um tempo limitado, têm uma atenção limitada também. Você não pode fazer um teste de usabilidade de 3 horas, o usuário vai estar morrendo no final. Então, é muito importante você fazer esse roteiro. No teste de usabilidade, por exemplo, você começa com umas tarefas que são fáceis, para a pessoa ir sentindo à vontade, e depois você vai pedindo para ela fazer coisas mais complexas. Quando a gente vai fazer um questionário na casa de alguém, a gente começa primeiro com uma conversa para entender quem é a pessoa, os hábitos dela, e aí a gente vai entrando em questões específicas, né? Tem esse flow, essa sequência, é muito importante para o sucesso da pesquisa, porque senão as pessoas ficam de saco cheio, ou ficam, enfim, de mau humor, ou não querem mais colaborar e tal. E depois vem a aplicação, né? Depois que você já se preparou o seu roteiro, vem a aplicação dos testes, né? Que são as sessões, as sessões de teste de habilidade, as sessões de listening labs, as sessões da pesquisa que você está fazendo. Geralmente, você tem um moderador, que é a pessoa que vai conduzir a sessão, que vai perguntar para a pessoa, que vai pedir para ela realizar determinadas tarefas, e você tem um observador, que é uma pessoa que vai ficar mais quieta e vai anotar tudo o que está acontecendo, prestar atenção. O moderador, eventualmente, vai anotar também as impressões dele, mas é muito difícil você conduzir a conversa, né, e anotar ao mesmo tempo. E depois você tem a análise dos resultados, né, que a gente vai tentar mapear todos os problemas que a gente encontrou e agrupá-los, né? Olha, a gente encontrou problemas desse tema aqui. As pessoas têm uma dificuldade de acessar o site, as pessoas têm uma dificuldade de usar o caixa eletrônico. A gente vai agrupando isso e descendo mais no detalhe e vendo quais são as dificuldades ali, e vendo quais são os temas que surgem dessa análise, dessa lista de problemas que a gente encontrou. Como resultado disso, o que a gente gera são soluções para os problemas que a gente encontrou. E a gente também consegue priorizar os problemas, né? Entender que problemas são mais graves e que, se forem solucionados, que impacto que eles vão ter na vida da pessoa. Entender qual é o custo que esse problema, a não solução desse problema vai ter a longo, a médio prazo. E aí, enfim, nesse tempo fazendo pesquisa, eu anotei, separei aqui algumas dicas que eu acho que também funcionam para qualquer tipo de pesquisa, que eu vou dividir com vocês. A primeira coisa é abrir a cabeça. Você provavelmente, se você fizer uma boa pesquisa,
99% das vezes você vai descobrir coisas que você nunca imaginou, ou que contrariam totalmente as suas convicções. E viva com isso, que é por isso que a gente faz pesquisa. Porque se a gente soubesse tudo, a gente não precisava fazer pesquisa. Primeiro passo, você explicar o que está sendo testado quando você vai fazer pesquisa com alguém, né? A pessoa já tem, como eu expliquei antes, a pessoa já tem uma tendência a se sentir testada, a sentir que ela que está, enfim, sendo avaliada ali, e não é. Na verdade, a gente tem que deixar isso muito claro. Olha, quem está sendo testado é o site, não é você. Se você não conseguir realizar alguma coisa, é porque o design ainda não está bom. Não é porque você não sabe, ou enfim, ou precisa saber alguma coisa e tal. Também é muito importante que elas saibam que não tem resposta certa. Né? Quando a gente vai fazer um listening lab, quando a gente vai fazer um questionário com alguém, realmente não tem resposta certa. A gente quer saber a opinião das pessoas. A gente também tem que deixar as pessoas à vontade. Isso é muito importante, né? Você tem que ser legal, simpático, deixar a pessoa confortável. Porque senão a sessão não vai render, as pessoas não vão se abrir, não vão falar o que elas realmente acham e tal. Mas isso tem uma linha fina, assim. Não é para a pessoa achar que virou seu amigo. Então, se ser legal, beleza, mas nem tanto, assim, né? Ouça o que ela tem a dizer, estimule o que ela fale e tal. Mas se começar a fugir do assunto, falar de outras coisas, você tem que voltar para o assunto, tentar explorar o assunto que vocês estão conversando, que é importante, que é o foco da pesquisa. Não deixar ela falar, enfim, 3 horas sem parar. Pede sempre para as pessoas pensarem alto quando elas estão realizando uma tarefa. Isso é muito importante, assim. No teste de usabilidade, você pede para ela realizar algumas tarefas. Eu quero que você encontre esse produto, eu quero que você compre esse produto e tal. E isso, às vezes, tem um tempo, né? Demora até a pessoa encontrar o produto, tem um fluxo de compras e tal. Se a gente pedir para elas pensarem alto, a gente entende o que elas estão passando ali. A gente entende hesitações, a gente entende possíveis dificuldades. Às vezes a gente entende, a pessoa às vezes até está fazendo a tarefa certa, está no caminho certo, mas ela está achando uma coisa totalmente diferente, está seguindo por aquele caminho por uma razão totalmente errada, por exemplo. Isso acontece. E quando ela perguntar coisas para você, ela vai perguntar, mas como é que eu faço isso? Não entendi, não sei como eu acho, como é que eu acho? Aí você pergunta de volta, como é que você acha que você vai encontrar esse produto? E a gente vai assim estimulando que ela pense, estimulando que ela divida com a gente o pensamento dela. Outra coisa que é muito importante é envolver todo o time, assim. Na Rio, eu acho que, enfim, em várias outras empresas que fazem pesquisa, eu acho que já acontece isso. A gente não tem um processo de design compartimentado, que primeiro tem a pesquisa, depois tem a arquitetura de informação, depois tem o design. Não, isso acontece muito junto, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de trazer a equipe do projeto para as sessões de pesquisa, é ótimo, porque aí todo mundo, enfim, é aquela história que eu falei para vocês antes, que cria-se uma empatia com o usuário e cria-se uma visão unificada da equipe dos problemas e das soluções que precisam ser encontradas. E, se possível, traz os clientes também para ver as sessões, porque muitos clientes não têm oportunidade de ver as pessoas reais usando produtos deles, né? Principalmente de grandes corporações. Geralmente, os clientes vivem numa bolha, no mundo de jargões e tal. E aí, quando eles veem as pessoas usando os produtos deles, geralmente eles têm revelações. E aí, beleza, a gente já falou, a pesquisa com o usuário é a nossa arma secreta para a gente chegar a produtos incríveis, resultados incríveis, mas nem sempre a gente pode fazer, nem sempre a gente tem tempo para fazer isso, tempo, dinheiro, para ter uma fase de pesquisa extensa nos projetos. Isso acontece em todo lugar, acontece na Huge também. E aí, né? O que a gente faz? É guerra, né? Guerrilha. Então, a gente tem algumas táticas de guerrilha que a gente usa. Algumas técnicas aqui que a gente usa. Usuários substitutos, né? Que a gente chama surrogate users. Que é o seguinte,
Às vezes a gente não tem acesso nem tempo de falar com os usuários reais, mas a gente tem acesso a pessoas que falam com eles. Por exemplo, pessoas do call center, né, que atendem milhões de ligações dos usuários todos os anos e tal. Falar com essas pessoas, geralmente elas têm uma ideia muito detalhada das necessidades, dos problemas que as pessoas, que os usuários, os clientes relatam para elas. Então, isso geralmente gera insights muito, muito bons. Design wall, essa, enfim, super básica. É basicamente você pegar o que você está projetando, botar na parede e pedir feedback das pessoas, dos clientes, dos seus colegas que estão trabalhando em outros projetos, pessoas que não... Melhor que sejam pessoas que não estejam envolvidas com o projeto. Que você já está... Geralmente, quando você está num projeto, você está tão envolvido com aquilo, com o assunto, com o cliente e tal, que tudo fica fácil e óbvio para você. Então, fazendo isso, a gente consegue ver se o que a gente está projetando faz sentido. Às vezes chega alguém de fora que não sabe nada do projeto e tal, vai ver aquilo e fala, mas por que vocês fizeram assim, vocês não fizeram assado? Aí a gente, putz, realmente, por que a gente não fez isso, por que a gente não pensou nisso antes? Mas esse é o contexto do seu usuário, né? O seu usuário não sabe que você está... Enfim, não sabe profundamente o assunto, não conhece profundamente o cliente, ele está indo ali no site para resolver um problema específico, para achar uma informação específica. E ele não tem todo o contexto por trás. Ele não vai ficar lendo meia hora quem é a empresa, qual foi a história da empresa, por que tem aqueles produtos e tal. Ele quer uma informação pontual. Entrevistas individuais que podem acontecer até no cafezinho. Isso a gente faz muito também. A gente está fazendo está construindo um produto, a gente fez isso muito quando a gente estava fazendo o site do Kobo, por exemplo. A gente via alguém usando um Kindle ou um Reader na rua, a gente já chegava, oi, tudo bem? Onde é que você comprou? Você usa há muito tempo? Você gosta? Onde é que você compra livro? Não. A gente faz muito isso. E às vezes tem insights incríveis. Teste de usabilidade de guerrilha, que é você chamar os usuários da sua mãe, o seu pai, o seu tio, amigos que têm alguma afinidade com o tema ali do site que você está fazendo, e pedir para eles dizerem para você quais sites eles gostam, navegar nesses sites, eventualmente, se for um redesign no site que você já tiver projetando, já tiver no ar, você pede para ele navegar no site, e aí você consegue entender mais ou menos o que as pessoas gostam, o que é difícil para elas. Testes remotos, que é aquele teste de habilidade que eu estava falando para vocês, que tem alguns softwares que são relativamente baratos, que permitem que você faça testes com várias pessoas, sem a necessidade de um moderador presencial ali. Então, você pode selecionar alguns usuários, pedir para eles fazerem o teste remotamente e depois analisar. E algumas ferramentas que podem ser usadas, que têm um custo relativamente barato. É o Silverback, esse é um software para teste de usabilidade. Ele só funciona para Mac, infelizmente, mas ele é muito bom e ele é relativamente barato. Ele, enfim, grava a navegação, grava o rosto do usuário, é fácil de editar depois. Esse é o TreeJack, que é uma ferramenta que a gente usa para fazer o tree testing, que eu estava explicando para vocês, que é o teste da navegação. Né? Geralmente a gente cria estruturas de navegação diferentes e pede para o usuário realizar usuários diferentes. Né? Cada usuário vê uma estrutura só. Mas pede para eles fazerem algumas tarefas relacionadas a encontrar algum conteúdo nessas estruturas e a gente vê onde é mais fácil, por onde eles passaram, o caminho que eles fizeram, o tempo que eles levaram. Esse é o SurveyMonkey, que é uma ferramenta de fazer pesquisa, questionário online, que tem até uma versão gratuita. Esse é um software para fazer teste de usabilidade remoto. Esse é um software para fazer card sorting remoto, que é também do mesmo fabricante do Tree Mapping, TreeJack. Esse é o Usabila, que possibilita que a gente faça alguns testes de layout também remotamente, entender onde é que as pessoas estão clicando, organização.
E o que eu queria que vocês levassem dessa palestra, em algumas conclusões para dividir com vocês, é que entender os comportamentos dos usuários nos permite projetar produtos que atendam às suas necessidades, né? Eu iria até mais além e diria que as pesquisas, quando a gente faz pesquisa com os usuários, isso nos ensina muita coisa e nos inspira. Contexto é muito importante, então não adianta você pegar os usuários para fazer um teste de usabilidade no computador ou num ambiente que é totalmente hostil a eles, porque você não vai ter um resultado fiel. Às vezes, você não vai nem conseguir testar a dificuldade do site que você está projetando, porque vão ter tantas barreiras antes de chegar ao site que você está projetando que você não vai conseguir nem avaliar isso. Eu, particularmente, não gosto de sala de espelho. Acho intimidador. Não gosto. Mas, enfim, eu sei que é muito comum sala de teste de usabilidade com espelho. Eu prefiro ter uma câmera e aí acompanhar numa outra sala, porque os observadores acompanham numa outra sala o resultado, enfim, o que está sendo filmado, né? Quase sempre qualquer pesquisa é melhor que nenhuma pesquisa. Quando que não é melhor? Quando você assume que aquela pesquisa que você está fazendo é a verdade absoluta e quando você não considera mais nada. Isso, assim, eu estou aqui falando que a pesquisa com os usuários é super importante, é crítica para o sucesso e tal, mas também tem as necessidades de negócio, também tem a sua experiência prévia. Isso tudo você vai ter que juntar num caldeirão que você vai usar para que o design fique o melhor possível. É isso, gente. Perguntas? Eu sou usuário daquele site do Itaú. Uhum. Qual é a forma de chegar para dar opiniões, comentários, sugestões? Não sei exatamente o que vocês fizeram em base naquele site. O que a gente fez naquele site, a gente fez muita pesquisa com os usuários e a gente formulou uma estratégia digital que consistiu em desenhar um protótipo com as telas mais importantes do site. Isso depois foi implementado por uma outra empresa, não foi implementado pela Riot. Mas eu imagino que no site do Itaú, eu não sei, mas eu imagino que no site do Itaú tem alguma forma de dar feedback sobre esse design. Bom, não sei. Como assim? Ele pergunta se a transferência de dinheiro vai ser via TED, DOC, TEC, DOC, entendeu? Aí dá uma série de perguntas. Eu vou lá e dá 100, eu vou isso, aquilo. Aí dá assim, R$7.428 não pode ser transferido por TED. Entendeu? E aí, o que eu faço? Liga para lá. Liga para lá. Só liga. Eu leio. Uhum. A única coisa que ele diz, mas todo mundo sabe que o limite é 3.600. Ela falou mais cedo que o site então não está implementado, porque só fizeram a parte inicial. A gente fez a área aberta, a gente fez a área fechada também, mas ela ainda não está no ar. Então, depois que você se loga, a experiência depois que você se loga, infelizmente, ainda não é a que a Riot projetou. Não sei se vai resolver essa dúvida. Não sei. Ele tem invertido. O cara que fez o site, ele olhou para dentro do Itaú e não para dentro do usuário. Eu só faço uma coisa, só uma. Eu tiro dinheiro de um lugar e vou para o outro. Ou vejo o saldo. Quando eu vou ver o saldo, ele me dá uma lista para escolher qual saldo que eu quero. O que eu posso te dizer é que a gente ouviu muitos usuários para desenhar a experiência, mas essa experiência da área logada, depois que você loga, ainda não está no ar. Então a gente vai ter que esperar para ver se vai satisfazer ou não. Não sei. Alguém mais? Fala. Estética. Você está perguntando para a pessoa errada. Hã?
Depende do projeto. Mas, por exemplo, tem uma foto lá no Chocolate, você tinha 7 designs, cada um especialista numa área. Que foto? Uma foto lá no Chocolate, eu estou com memória, lá no blog. Aham. Não eram 7 designers, eram 7 participantes do projeto. Ali tinham provavelmente 5 designers. Mas depende do projeto. Em projetos grandes a gente tem 5, 6, 7 pessoas. Projetos pequenos, projeto do Kobo que eu mostrei, a gente tinha 2 pessoas. Sim. 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 Não. Honestamente, não. Isso é a maioria das empresas, né? Não tem uma mentalidade de... Não é centrada no consumidor ou no usuário e tal. O argumento que funciona melhor com as empresas é a gente falar, olha, se você não entender o seu usuário, você não vai conseguir oferecer para ele uma solução que seja adequada e que seja bom para o seu negócio, né? E a gente tem exemplos, felizmente na Rio a gente tem vários exemplos que mostram com números e com sucesso que a gente já teve, que a gente conseguiu, com uma solução de design adequada, alcançar o sucesso que a gente se propôs. Uhum. Não. Não. Geralmente você tem uma profundidade menor, né? Mas às vezes você pode descobrir uma coisa nas técnicas de reguilha que já vai ser muito valiosa para o seu design. Então, assim, é melhor que você esteja, é melhor que você tenha uma etapa de pesquisa, que você possa se dedicar a isso, que você possa ouvir quantos usuários você precisar. Isso é o cenário ideal. Nem sempre a gente tem esse cenário ideal. Nem sempre a gente tem tempo, nem sempre a gente tem dinheiro, nem sempre o cliente está disposto a isso, né? Então, a gente lança a mão dessas técnicas de guerrilha quando a gente não pode ter essa fase de pesquisa maior, né? Que aí é melhor do que você... Se você não fizesse isso, não teria nada. Você começaria a projetar do zero, né? Sem ter nenhum caminho, nenhum insight do usuário. Então, isso garante que a gente tenha pelo menos algum insight. Depende. Como eu falei, idealmente a gente tem uma fase de pesquisa aprofundada, né? Alguns clientes estão abertos a isso, alguns clientes até no caminho do projeto percebem e começam a se questionar sobre o caminho. Pô, mas será que a gente está indo no caminho certo? Será que a gente ouviu todo mundo? Será que a gente não precisa parar e ouvir os usuários? Tal? A gente sempre é a favor de ouvir os usuários, né? Então, em alguns casos a gente aconselha sim, só que o que acontece é que às vezes os clientes concordam, às vezes não. Ou às vezes até concordam e falam, poxa, eu até entendo totalmente, acho que seria ótimo, mas eu tenho que lançar daqui a um mês. Não dá. Aí a gente fala, beleza, então a gente lança, depois a gente faz uma rodada e faz o design incremental, enfim. Cada caso é um caso, né? Esse ponto da renovação e do acompanhamento dos produtos é muito importante, assim, porque a gente gosta de ter parcerias de longo prazo, assim, né? A gente gosta de lançar
o site da Veja São Paulo, o site da Oi, com quem a gente já está trabalhando, a gente tem, acompanha muito de perto o que está acontecendo, sugere melhorias, sugere novos projetos. Então, é assim que a gente gosta de trabalhar, porque assim, quando a gente lança um produto, a gente tem restrições de prazo, restrições de orçamento, e a gente não consegue botar em prática tudo que a gente pensou. A gente tem que botar isso em fases, né? Você tem mudanças de mercado, por exemplo, né? Alguns dos nossos clientes já, em 1 ano de lançamento, já tiveram uma mudança de mercado enorme, que tiveram que se readequar e tal. E a gente está olhando. Eu só queria falar um negócio aqui do design emocional, da pergunta, que é o seguinte: as equipes que a gente tem, elas são multidisciplinares e as pessoas se complementam. Então, não quer dizer que eu não tenho background de design emocional, que o projeto que eu estou participando não vai ter. Eu não faço nenhum projeto sozinha. Eu faço um projeto com uma equipe. Tá? Então, enfim, só deixar claro. Sempre não sabe exatamente o que precisa. Então, como tratar isso, a inovação, propor um novo método, uma nova linha de navegação, como está acontecendo com o Windows Phone hoje, né? Então, um design, uma navegação ali bastante inovadora, diferente do que todo mundo está. Como que a gente pode, como o X vai encontrar isso? Olha, tem algumas respostas para isso, né? A minha opinião pessoal é que você consegue... os usuários, eles não sabem... Eles nunca podem prever uma necessidade futura, uma coisa que eles não têm. Mas você consegue, muitas vezes, pensar, entender de gaps e de coisas que não estão sendo atendidas, você consegue ter ideias de produtos novos. Essa é uma resposta. A segunda resposta é que, às vezes, o lançamento de produto inovador não tem nada a ver com uma necessidade do usuário, né? Não tem nada a ver. Pode ser uma ideia de uma pessoa que é um gênio, que teve uma ideia totalmente revolucionária, de uma coisa que nunca foi feita e tal. Nesse caso, onde o X pode ajudar, eu acho que é aprimorando isso, né? Então, tem uma ideia que vai ser apresentada para as pessoas. E aí, isso pode ser aprimorado. Elas podem ter um jeito melhor de usar. Elas podem ter, enfim, não sei. Assim, pode ser um refinamento daquela ideia. Mesmo que não tenha sido a experiência do usuário a fonte principal daquela ideia. Então, hoje, se um cliente chegar para você, eu quero uma interface inovadora, assim, vocês têm um background para propor, fazer uma proposta nova, essa área ainda está... Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem, eu não posso falar ainda, mas a gente está trabalhando com agora, nesse momento, a gente está trabalhando com um paradigma de interação que é totalmente novo, que não foi lançado. E a gente está aprendendo, testando com nós mesmos e tal. Faz parte do jogo. Geralmente a gente terceiriza. Em alguns casos, quando a gente tem que encontrar um perfil muito específico, a gente prefere não terceirizar e encontrar nós mesmos. Por exemplo, a gente está fazendo agora uma pesquisa que precisa ser com profissionais da área de energia solar. Se a gente contratasse uma empresa de recrutamento que tem lá uma base de dados com idades e profissões e níveis de experiência de internet segmentados, a gente provavelmente não ia encontrar essas pessoas. A gente foi meio por contatos pessoais e tal. Mas geralmente a gente terceiriza. Eles recebem uma recompensa, isso depende, o valor da recompensa depende de onde é que é a pesquisa, com quem a gente está falando. Eu sou a favor de ter uma recompensa, sim, porque você está dispondo do tempo das pessoas, né? Geralmente a gente dá... as pessoas são informadas antes da pesquisa, elas são informadas do valor da recompensa, e a gente dá essa recompensa no final.
Mais alguém? Ah. Fala. Como assim, pegar os extremos? Para entender um público, já que pegar 8 pessoas, eu tento pegar os dois extremos desse público. Por exemplo, eu quero pegar usuários de celular pré-pago. Então eu vou pegar o cara que compra 10 mil cartões em um mês, vou pegar o cara que só compra um a cada 6 meses, só quando o crédito dele vai esgotar pelo usuário. Ou enfim, outros extremos, mas vocês seguem essa linha também? Como é que vocês selecionam essas 8 pessoas? Eu não, assim, é difícil entrar nesse nível de detalhe, né? Até antes de você, enfim, ter contato com as pessoas, você, pesquisador, ter contato com as pessoas, você saber esse nível de detalhe. Às vezes os extremos são muito importantes e dão muitos insights para a gente, porque às vezes um comportamento extremo vamos supor, de um usuário super avançado no produto, que utilize todas as features, às vezes é isso que a gente tem como aspiração para os outros usuários, por exemplo. Às vezes é muito importante, mas às vezes não, assim, depende muito, sabe? A gente fez, por exemplo, a gente fez o redesenho do site do IBA, que está no ar, que é uma loja de conteúdo digital da editora Abril. A gente conversou com usuários que já consumiam conteúdo digitalmente, usuários que não consumiam conteúdo digitalmente. Os usuários que consumiam conteúdo digitalmente, era muito importante a gente entender o comportamento deles, porque a gente gostaria, a gente acha que mais pessoas vão consumir conteúdo digital no futuro. Mas se fosse um caso que a gente identificasse que tem usuários, que vão sempre existir usuários avançados, usuários básicos e tal, não sei se a gente consideraria se o extremo seria tão importante, se o cara super avançado seria tão importante. Depende muito, depende muito. Geralmente a gente tem mais de uma persona, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente monta mais de uma persona e a gente procura entender mais do que ter essa relação de primária, secundária, a gente procura entender a relação entre elas, né? Porque em alguns casos uma influencia a outra. Então, às vezes tem um cara que é o formador de opinião, que é o early adopter, que vai influenciar quem ainda não usa o serviço. Então, como é que a gente atende essa pessoa? Então, vamos ter mais atenção nessa pessoa. Então, assim, depende muito assim, do approach, depende muito do objetivo. Não tem uma receita, né, gente? Enfim, não tem. O cliente entende, o cliente pensa de uma forma de unanimidade, todo mundo tem que gostar. Se uma pessoa não gostar do jeito que o resultado do trabalho de vocês, ele já fica bolado. Como é que funciona essa questão da resposta? Porque o cliente vai gostar pra caraca, o cliente vai achar uma bosta. Como é que o cliente culpa ou não vocês desse resultado? Que pessoa? Uma pessoa, um cliente ou um usuário? O cliente e o usuário falando bem ou falando mal. Bom, é até bom fazer esse disclaimer. Assim, quando você vai trazer... É ótimo você envolver os clientes nas sessões de pesquisa, mas toma cuidado para eles não verem só uma sessão. De repente você pode fazer um teste de habilidade, que todo mundo que o resultado foi ótimo, e teve uma pessoa que o resultado foi péssimo, e ele vai ver essa sessão e vai achar que está tudo perdido, né? Então tem que tomar esse cuidado. Tomando esse cuidado, geralmente isso não acontece, né? Geralmente a gente consegue ter um alinhamento assim da opinião, né, do que está acontecendo. E também outra coisa que a gente faz durante testes de habilidade, especialmente, é que a gente está fazendo lá uma bateria de sessões. Uma vez, 2 vezes, uma coisa deu errado, a gente começa a corrigir. Para ver se a gente consegue achar uma solução e testar essa solução na mesma bateria de teste. Para ver se a gente fez essa correção aqui, vamos ver se ela realmente resolve o problema aqui. Então, geralmente a gente consegue sair do teste de usabilidade com um design muito mais maduro assim, do que o que a gente entrou. Muito mais refinado.
E o cliente acompanha isso, né? Então, assim, geralmente não tem problema. Mais alguém? Obrigada. Obrigado.